Você já foi atingido por fogo amigo? Conhece essa expressão? Quando alguém que é próximo, alguém que era para estar ajudando, acaba te prejudicando, acaba fazendo alguma coisa que é um carrinho por trás, puxa o tapete, às vezes por querer, às vezes sem querer. Pois é, Jesus sabe muito bem o que é isso. Ele, antes de ser crucificado, ele foi traído e foi por causa disso que ele foi parar na mão das autoridades, tanto judaicas quanto romanas. E foi traído por Judas, e esse trecho de Marcos 14 vai falar sobre isso a partir do verso 10, e diz assim: E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um: Por acaso seria eu? Jesus respondeu: É um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Forte isso, não é não? Melhor seria se nunca tivesse nascido. Porque tudo está acontecendo debaixo de um plano divino. A gente vê aqui no Evangelho que Jesus não está sendo vítima de nada. Ele sabe de tudo que vai acontecer e ele está indo rumo à cruz, e o propósito dele é morrer na cruz, porque isso precisava acontecer para que se cumprissem todas as profecias e que se acontecesse realmente o que ele estava ali para fazer, que era pagar os nossos pecados na cruz, morrer a nossa morte na cruz. Mas para isso ele precisava ser entregue às autoridades, e Judas acabou servindo para esse propósito. Não como uma marionete, mas o coração ruim de Judas acabou o colocando nessa situação, e ele vai ali e faz o que seria terrível para qualquer cultura, qualquer lugar: trair o seu próprio mestre. Mas é interessante como é que Jesus lida com toda a situação. Jesus ele vai lidar com isso de uma forma serena, sabendo que ali naquela mesa estava junto dele e ele compartilhando a comida com o seu traidor. Mesmo assim, ele sabe que Deus está acima de todas as coisas. Muitas vezes, quando a gente é atingido por fogo amigo, por fogo inimigo, seja que tipo de fogo, seja que tipo de agressão, muitas vezes a gente age como se as coisas estivessem completamente fora do controle. Age como se a gente tivesse que resolver toda a situação. E a gente esquece que a gente tem um Deus que está acima de todas as coisas. E que Ele é justo, e que Ele é juiz. E como justo juiz, Ele, e só Ele, tem condições de fazer verdadeira justiça. Isso a gente vê com Davi escrevendo Salmos. Várias vezes ele fala assim: Senhor, o Senhor está vendo como que os meus inimigos estão me atacando, faz justiça. Isso era próprio do coração de Davi, a gente vê isso em Jesus de uma forma muito linda. Ele mesmo naquela mesa ali, diante dos seus discípulos, sabendo que estava sendo traído, ele sabe que Deus está acima de todas as coisas. E ele tem um coração sereno para deixar Deus fazer o que ele precisa fazer. Isso não quer dizer que a gente tem que baixar a cabeça e deixar as pessoas fazerem o que elas querem. Não, não é isso. Jesus estava no controle de todas as coisas. A questão é, qual que é o seu coração quando alguma coisa dessa acontece? É a vingança que vem na hora ou a busca da justiça verdadeira? Quando a gente sabe que Deus é esse justo juiz, a gente sabe que sim, a gente pode buscar a justiça, porque no final de todas as coisas, Deus vai estabelecer essa justiça de uma vez por todas. Que Jesus nos dê a graça da gente ter esse coração sereno, centrado de Jesus, e a gente aprender com Ele a lidar com essas situações, sabendo que nós temos um Deus que está acima de tudo que a gente vê e que a gente não vê. Que Jesus nos abençoe e nos faça caminhar seguros nessa justiça. Um grande abraço.